colega correligionária, a professora Jaqueline. Em nome dela, presidente, me permita cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar o secretário Sérgio Litaif, que amanhã está comemorando e a festa começa hoje. Presidente Caio André, Sérgio Litaif, esse grande secretário, em nome dele, cumprimentar o secretário e todo o staff da UGPE, o secretário agora, Marcelo Campelo, e como muito bem o nosso diretor-presidente colocou ainda há pouco, doutor Givago, é o grande entusiasta. Com ele e com esses técnicos aqui da UGPE e juntamente com a SUAB tem feito, governador Wilson Lima, a sua equipe, um grande trabalho na pasta que coordena, que gere habitação de interesse social no estado do Amazonas. E a nossa missão, enquanto vereador, exatamente, governador Wilson Lima, se torna fácil quando nós defendemos o governo do União Brasil na Câmara Municipal. Sempre falo, todas as semanas, que é muito fácil defender um governo que tem trabalho em todos os segmentos. E na habitação, eu tenho a humildade e a honra de ajudar a construir, buscar recurso, discutir esse grande plano habitacional que o senhor, recentemente, governador Wilson Lima, anunciou. O maior plano habitacional da história desse estado do Amazonas. Eu não tenho dúvida que hoje a realidade que a comunidade da Sharp, que Manaus 2000 assiste, muda a sua qualidade de vida, o estado do Amazonas vai mudar, porque este governo, o governador Wilson Lima, demonstra que tem prioridade com a habitação dentro do seu governo. Somente esse mês que passou, o governador esteve junto ao Ministério da Cidade por 3 vezes, ao lado do seu staff, ao lado do diretor-presidente da Superintendência de Habitação, doutor Givago, e de todos os seus técnicos para construir, para buscar recurso, para de fato mudar a vida das pessoas. Eu já tive desse lado, governador, e sei o quanto é difícil conseguir recurso, discutir um plano habitacional robusto, como a equipe da SUAB e da UGPE construíram por várias mãos. Portanto, parabéns a vocês, técnicos da UGPE, técnicos da SUAB, que vem fazendo esse trabalho minucioso e técnico para que a população da cidade de Manaus e do estado do Amazonas possa mudar de vida, e mudar de vida para melhor, assim como a comunidade da Sharp, Manaus 2000, mudará a partir de hoje. São 103 famílias. São 8 milhões e meio, passam os 8 milhões e meio. Isso não só muda a vida dessas famílias, aquece a economia, tudo aquilo que nós defendemos na Câmara Municipal de Manaus. E por isso que eu fico muito feliz e entusiasmado, governador, de aqui está boa parte da Câmara Municipal de Manaus, apoiando a habitação, apoiando o seu governo. Isso é um demonstrativo que todos nós temos compromisso com a cidade de Manaus, com o seu governo e principalmente com a habitação de interesse social. Que Deus continue abençoando todos os lares aqui dessas famílias aqui presentes da comunidade da Sharp e da Manaus 2000. Contem sempre com o nosso mandato e com a Câmara Municipal de Manaus, porque esse sim é o trabalho que transforma. Muito obrigado a todos e um bom evento. Neste momento, ouviremos as palavras do senhor vereador de Manaus, presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar em nome do prefeito Frederico, prefeito de Novo Airão, todos os prefeitos aqui presentes. Quero aqui cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, vereador Bessa, vereador professor Samuel, vereador João Carlos, vereador Rosivaldo Cordovil, vereadora minha amiga Jaqueline, vereador Márcio Tavares,
Estão aqui presentes também os vereadores Jaildo Oliveira, Raif Matos, Diego Afonso. Cumprimentar em nome do meu amigo Sérgio Litaif, meu amigo Eric, a todos os secretários aqui presentes, e um cumprimento especial ao nosso governador Wilson Lima. É sempre uma honra estarmos juntos, governador. Quero cumprimentar e muito a todas as lideranças aqui presentes e a todas as famílias que hoje recebem, que a cada dia demonstra com a preocupação com as famílias mais carentes. O que o governo do Amazonas faz hoje é, mais uma vez, levar dignidade às famílias que sofrem há muitos anos e que sofreram há pouco tempo também, mais uma vez, com mais uma grande chuva que levou as residências e trouxe mais e mais alagações para aquela região ali da Manaus 2000 e da comunidade da Sharp. Esse programa revitalizado do Prosami Mais é um programa inovador, é um programa que leva residências realmente dignas à nossa população. A população que agora recebe esse auxílio, que agora recebe a mão acolhedora do governo do estado do Amazonas, terá a possibilidade de, a partir de agora, ter moradias muito mais dignas. E aqui eu quero, em nome de toda a Câmara Municipal de Manaus, em nome de todos os vereadores aqui presentes, agradecer ao governo do estado do Amazonas por esse olhar carinhoso pela gente e pelo povo da nossa cidade. Parabéns, governador, e parabéns a todos vocês. Bom dia. E agora faremos a entrega de 5 cheques no valor de R$60 mil cada, referente ao pagamento do bônus moradia. Chamamos para receber Moisés Silva Vieira, Francisco Mauro de Oliveira Dias, Ana Paula Rocha Pereira, Lucélia Cardoso Pedrosa e Walterli Gomes Cardoso, todos para receberem das mãos do senhor governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, e os vereadores da cidade de Manaus. E aí está, senhoras e senhores, mais uma grande ação do governo do estado do Amazonas. Trabalho que transforma. E agora, neste momento, o senhor governador do estado do Amazonas, juntamente com nossos vereadores, diretor-presidente da SUAB, fará a entrega de 5 cheques de indenização para Naab Natividade Neves, Sidney Ferreira da Silva, Izete de Souza da Silva, Elizabeth Cruzal Caetano e José Roberto da Silva. E aí está, senhoras e senhores, mais uma grande ação do governo do estado do Amazonas, governador Wilson Lima, trabalho que transforma.
Senhoras e senhores, e agora a hora mais aguardada. Vamos ouvir as palavras, vamos ouvir o pronunciamento do governador do povo, do governador do trabalho, do governador que faz o furacão de obras do estado do Amazonas. Com vocês, Wilson Lima! Falou pela gente, transformando a vida do amazonense, com auxílio estadual, prato cheio a R$1, é o governo seguindo em frente. Meus amigos, bom dia. Podem sentar, por favor, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. A gente está chegando o fim de semana e hoje um sextou diferente. Um sextou diferente, próximo do Dia das Mães. E essa é uma ação que tem se tornado rotineira. E isso me deixa muito feliz. Isso me deixa muito feliz porque isso muda a vida das pessoas que moravam em situações insalubres, moravam às margens do Igarapé e todas as vezes que chovia, viviam no desespero para tentar salvar o pouco que tinha, para tentar salvar as crianças, evitar que os filhos pudessem ser picados por um animal peçonhento. Eu lembro, e está muito gravado na minha mente, algumas das imagens que eu presenciei, algumas das situações que eu presenciei na comunidade da Sharp. Me chocou muito quando eu assisti no Jornal Nacional a casa da dona Marineide, lá na Manaus 2000, sendo levada pelas águas. Aquela foi uma imagem que rodou o mundo. E aquilo me deixou muito pequeno, enquanto cidadão, enquanto governador. Meu Deus do céu, isso está acontecendo no estado que eu governo. É claro que não é um problema de hoje, mas eu sou responsável por isso. Quando eu vi gente sofrendo lá na comunidade da Sharp, isso me dói muito o coração, porque eu vim de uma comunidade simples, de uma família modesta, e eu sei o quanto as pessoas batalham para conseguir uma geladeira, um televisor, uma cama, para comprar um ar-condicionado para dar conforto para o seu filho. O quanto a gente luta para poder ter um lar. E quando eu falo de lar, eu não estou falando de uma casa bonita, mas de uma casa e de um espaço que a gente pode dizer que é nosso. Um espaço que a gente pode dizer assim: meu filho, no dia que eu morrer, isso daqui é seu. Você tem onde morar, você tem um abrigo. E hoje a gente está fazendo a indenização e tirando as pessoas que estavam lá no alagado e dando dignidade para essas pessoas. Essas pessoas vão poder sair dali e ir para a terra firme. E poder dizer para o seu filho, dizer assim: meu filho, quando eu morrer você tem onde se abrigar, você e sua família. Isso faz com que eu cumpra a minha missão enquanto governador. É claro que está muito longe do que a gente almeja, do que eu almejo, do que a minha equipe almeja na questão da habitação. Mas tudo isso indica que a gente está no caminho certo para resolver definitivamente esse problema. E aí, eu tenho certeza de que muitos dos que estão aqui já ouviram muita gente prometer. Muita gente lá na comunidade da Sharp dizer assim: ó, vocês vão sair daqui do alagado. Muita gente estava desacreditada de que um dia isso pudesse acontecer. E hoje, com o trabalho que é feito pela nossa equipe, nós já cumprimos 60% daquilo que a gente havia se comprometido. Hoje nós já tiramos quase 600 pessoas lá da comunidade da Sharp e da Manaus 2000. E no próximo período chuvoso, ninguém vai sofrer na comunidade da Sharp e nem na Manaus 2000 com enchente. Não é fácil a gente fazer o que nós estamos fazendo, porque tudo envolve custo. Só hoje é um investimento de aproximadamente 800 milhões de reais. Mas a gente está priorizando aquilo que é importante, está priorizando o que é prioridade. E não existe nada mais importante do que a gente ter um lar. Porque um lar nos dá segurança, nos dá dignidade. E é isso que nós estamos trabalhando para poder fazer. E aqui eu quero aproveitar, meus amigos, para agradecer
as autoridades que estão aqui, porque são grandes parceiros, e sem eles a gente não poderia chegar onde a gente conseguiu chegar. Quero agradecer aqui o presidente da Câmara, o Caio, o André. A presença da Câmara aqui é importante, porque o maior programa habitacional de todos os tempos do estado do Amazonas, Caio, a gente está fazendo aqui na cidade de Manaus. Fazendo com a ajuda de parlamentares como o Diego Afonso, que é da habitação, como a gente está fazendo com outros vereadores que estão aqui. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença, a vereadora Jaqueline, o Rosivaldo Cordovil, o João Carlos, que é um cara muito ligado à questão do esporte, ao professor Samuel, ao vereador Bessa, quem mais de vereador? Vereador Raif Matos, vereador Jaildo dos Rodoviários. Quero aproveitar e agradecer aqui o Henry, que é o presidente da Câmara de Vereadores lá de Rio Preto da Eva, está acompanhado aqui do prefeito Anderson, lá de Rio Preto da Eva, que é o presidente da Associação dos Municípios, que também tem um déficit habitacional. A gente precisa, prefeito, também avançar nessa questão. Da mesma forma, o prefeito lá de Tefé, meu amigo Nixon, a gente também tem um déficit habitacional e a gente precisa superar essa situação, e a gente só consegue através de parcerias. Meu amigo Frederico, que é lá do município de Novo Airão, e lá em Novo Airão os moradores têm uma dificuldade porque eles não têm título definitivo. E aí, conversando com o prefeito para a gente tentar resolver esse problema, a gente descobriu que aquela terra é do Estado. Então, assim, a gente já iniciou o processo e logo a gente vai estar distribuindo o título para quem mora lá em Novo Airão possa dizer que essa terra pertence a ele. Da mesma forma que a gente fez lá no município de Parintins. Lá a gente desapropriou uma área chamada Pascoal Alágio, onde moram aproximadamente 4.000 famílias. E a gente já iniciou, inclusive, o processo de medição dos terrenos para tirar o título definitivo e entregar para esses moradores. Quero cumprimentar aqui também o vereador Márcio Tavares, que é ligado à Igreja Universal, e alguém também que tem sentido de perto essa dificuldade que os nossos irmãos enfrentam. Quero agradecer aqui o Givago, que é da Superintendência de Habitação. Em nome dele, agradecer todos os trabalhadores da SUAB, desde o pessoal que está lá nos serviços gerais, até o administrativo, financeiro, o jurídico, que são essas pessoas que estão lá na ponta recebendo essas demandas. Quero agradecer aqui a Viviane, em seu nome, Viviane, todo o pessoal da UGPE. Esse pessoal da UGPE é o pessoal que está lá na ponta, visitando as casas. É esse pessoal que está dizendo assim, que está recebendo aquela reclamação do morador: de novo vocês aqui? Eu não acredito que esse negócio vai ser resolvido, mas coloca aí o meu nome, que eu não aguento mais viver aqui. Então esse pessoal são esses servidores que estão lá na ponta, e esses servidores que representam o nosso governo. Gente que está no dia a dia, na labuta, para que a gente possa caminhar nessa política habitacional. Meus irmãos e minhas irmãs, recentemente nós lançamos o nosso programa habitacional. Ele prevê a entrega de 22.000 soluções de moradia. É o maior programa de habitação de todos os tempos do estado do Amazonas. Vai resolver todo o problema? Não, não vai resolver. Mas a gente vai conseguir transformar a vida de pelo menos 22.000 famílias no estado do Amazonas. Isso é muita coisa, porque eu estou falando de aproximadamente 150.000 pessoas que vão ter uma moradia. E eu estou falando aqui de moradia digna. Eu estou falando de respeito ao cidadão. Os conjuntos que nós estamos construindo são conjuntos habitacionais que estejam inseridos na dinâmica social, em que as famílias que moram ali nesse conjunto tenham ônibus próximo, tenham segurança, tenham serviço de saúde, tenham escola próxima onde consigam colocar os seus filhos, tenha comércio próximo. A gente está construindo algumas modelagens em que o governo, juntamente com a iniciativa privada, com a Caixa Econômica Federal e com o governo federal, vão construir o apartamento, e o governo vai
dar a entrada nesse apartamento em nome daquelas pessoas que tanto precisam. E aí esse multuário vai ter a parcela amortecida. Então é uma parcela de 100, 150 reais que ele vai ter condições de poder pagar. É um preço ou mais barato que um aluguel que ele paga no alagado ou numa área de risco. Então a gente vai conseguir avançar muito nessa política habitacional. Estou vindo aqui para reforçar o compromisso que eu tenho com a habitação, para cumprimentar os moradores que estão saindo lá da comunidade da Sharp, cumprimentar os moradores que estão saindo lá na Manaus 2000 e não terão mais que passar por aquele perrengue, por aquele sofrimento todas as vezes que chovia. Vocês não imaginam o quanto eu me sinto honrado em ter diante de mim esse desafio, o quanto eu me sinto honrado por mais uma vez o povo do Amazonas ter depositado em mim a confiança de tocar políticas importantes como a habitação. E o nosso trabalho é um trabalho para transformar a vida das pessoas. Nós estamos trabalhando para dar dignidade aos menos favorecidos. O nosso governo é para assistir aqueles que mais precisam. E é dessa forma que a gente vai conseguir seguir, meus irmãos. Quem quiser falar, que fale, porque aqui é o trabalho que fala mais alto. Porque aqui o nosso trabalho é um trabalho que transforma. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E aí está, senhoras e senhores, essas foram as palavras do senhor governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Você vai acompanhando neste exato momento. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Eliane Guedes, que está acompanhando as nossas informações. Fique sempre ligado, gente, que a informação é na hora. Vai usar esse espaço aí? Vou botar aqui do lado. Ixi, Maria. Reda um pouquinho para lá, meu Deus. Eita, vê se não vai atrapalhar aí. Vê se não vai atrapalhar, vê se não vai atrapalhar vocês. Mas tem dois coletivos na TG, né? É, tem que ir lá. Vai? Vou. Bota pra mim, Nelson. Oi, atenção, Sonora. Oi, vem. Oi, Márcio. Oi. E aí, né, Raulzinho? Agora aumentaram aqui o negócio do microfone. Bora, deputado. Ai, tô me sentindo, né? Eu era deputado. Amigo do prefeito. Somos amigos de todo mundo. Todos, irmão. Mais cabelo branco. Posso não? E, Doc, aqui porque Eu quero aqui sentir é união. Pega aí, Adonis. Aí. Podemos começar já, meus amigos? Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Hoje, mais uma vez, nós estamos fazendo aqui o pagamento de indenizações para
aquelas famílias lá da comunidade da Charpe, também da Manaus 2000. Ali na comunidade da Charpe, especificamente, nós estamos priorizando aqueles que foram atingidos, né, pelas chuvas que nós tivemos no início desse ano. Então a gente está tirando aquelas pessoas ali do alagado, da mesma forma que nós estamos fazendo lá na Manaus 2000. Hoje são aproximadamente 100 famílias beneficiadas, um investimento de 8,5 milhões de reais. À medida em que essas famílias são indenizadas, a gente já vai montando os canteiros de obra para que a gente comece a aplicação desse recurso, que é um recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Assim que nós tivemos aqueles episódios de enchente aqui no estado do Amazonas, eu me reuni com o presidente do banco, o representante do Banco Interamericano, que é o banco que está financiando o Prosami+, para que houvesse uma sensibilidade da parte dele no sentido de adiantar parte do recurso e também ampliar para mais de 200 beneficiados por esse programa. E prontamente o BID atendeu o nosso pleito e isso foi importante para que a gente pudesse acelerar o máximo possível a retirada e o reassentamento daquelas famílias que estão ali naquela área. Bom, essas são algumas informações do que a gente está fazendo hoje. Estou à disposição. Bom dia. Gostaria de saber, o senhor tem ido a Brasília, como o senhor mesmo falou, a questão do BID, o senhor também teve tratativas do Ministério das Cidades. Quais são as próximas ações? O governo já tem um planejamento para beneficiar outras famílias de outras áreas da cidade? Nós já temos sim o planejamento. Inclusive, no dia em que a gente entregou aquele conjunto lá da Conjunto General Rodrigo Otávio, nós fizemos o lançamento do nosso plano de moradia, que prevê aproximadamente 22 mil soluções de moradia. É o programa Amazonas Meu Lar. E eu estive em Brasília, junto com a presidente da Caixa Econômica Federal, apresentando o nosso programa. Estive também junto com o ministro das Cidades, o Jader Filho, apresentando a nossa proposta. E a gente está esperando agora o governo federal definir quais são os critérios para o novo programa Minha Casa, Minha Vida, entender como é que esses programas, federal e o estadual, se conversam. E, se for o caso, a gente vai fazer as readequações necessárias. Mas, de acordo com o depoimento da presidente da Caixa e também com o ministro das Cidades, nosso programa está muito em consonância do que pensa o governo federal e do que pensa a Caixa Econômica Federal, que administra esse programa tão importante. Bom dia, governador. Em abril, o senhor entregou a primeira unidade habitacional do Prosami+. A gente gostaria de saber como que está o planejamento de obras, a expectativa de entrega de novas unidades ainda este ano. Nós vamos entregar ali próximo do Instituto Médico Legal, mais uma unidade habitacional. São quantos apartamentos? 192 apartamentos. Parte desses apartamentos serão para servidores públicos da saúde. E nós temos também agora no bairro da Cachoeirinha uma obra sendo iniciada para entrega também de outras unidades habitacionais. Nós temos, paralelo a isso, a comunidade da Charpe sendo tocada. Nós temos também Manaus 2000 sendo tocada e todos esses com a construção de unidades habitacionais. Nós temos um loteamento que está praticamente pronto lá no município de Maués, lá no bairro Guaranatuba. Temos um outro loteamento que está sendo preparado lá no município de Altazes. Temos uma área, a área do Pascoal Alage, que foi desapropriada lá no município de Parintins, e a gente já iniciou o trabalho para a medição dos terrenos e futuramente entrega dos títulos definitivos daquela área. E paralelo a isso, a gente está também trabalhando numa outra estratégia de reutilização de prédios públicos, seja do governo do estado ou do governo federal, para readequar essas estruturas, modernizá-las e também entregar para essas populações que necessitam de um espaço, de um apartamento, de uma casa, para poder chamar de seu lar. Governador, bom dia. Janaína, do site Estado Político. São duas perguntas. A primeira sobre moradia. Nós sabemos que existe um déficit em Manaus de quase 100 mil pessoas sem moradia. Você falou que recentemente o governo do estado criou um programa. Como que essas famílias, o que essas famílias podem fazer para acessar esse programa? E a segunda pergunta é, a Polícia Militar
Nós temos aí 1.000 aprovados. O senhor vai chamar esses 1.000 logo para fazer o curso ou o senhor vai fatiar em turnos? Bom, com relação aos critérios para poder fazer parte famílias cadastradas lá na nossa SUAB, a gente tem o cruzamento desses dados com aquelas pessoas em condição de pobreza e de extrema pobreza no nosso sistema de assistência social da SESI e também da Secretaria de Justiça e Cidadania. Então a gente faz o cruzamento dessas informações e há um trabalho que é feito pelas nossas assistentes sociais de avaliação in loco, para saber se essa pessoa tem ou não a real necessidade de ter a ajuda do poder público para conseguir uma unidade habitacional. Independente desse trabalho, as pessoas podem se dirigir à SUAB para poder fazer o seu cadastro, né, e informar ali a sua situação. Com relação aos aprovados da Polícia Militar, nós dependemos de questões orçamentárias, né, a gente não tem condições de chamar todo mundo de uma vez, mas há uma necessidade de que isso seja feito, porque nós temos um déficit muito grande nas nossas forças de segurança. A gente está dando continuidade nos processos que antecedem a contratação, o chamamento dessas pessoas. A nossa expectativa, com os movimentos que a gente está fazendo, de recadastramento da folha e também de incremento da nossa receita, é de que a gente comece a chamar esse efetivo já no segundo semestre desse ano. Eu não sei de precisar aqui o número que a gente vai ter condições de chamar, porque isso vai depender de uma série de fatores. Vai depender da questão da arrecadação do Estado, vai depender de quanto que eu vou conseguir economizar no recadastramento da minha folha, para que a gente possa ir chamando tanto o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Detran. Obrigado, meus amigos. Bom dia. Vou mais água aqui rapidinho para a gente descer. Vou viajar no Tá bom, espero lá. Pessoal pegar.